Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 36. Antes de nós darmos início, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, te agradecemos por estarmos aqui juntos. Somos gratos por ter dormido bem, acordado bem. Te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede. Isso é dádiva tua, isso é graça do Senhor. Cuide do nosso coração para sermos responsáveis com as nossas tarefas. Nos ajude, ó Pai, por favor. Hoje também é um dia no qual está acontecendo as eleições. Pai, nos ajude a compreender que quem manda no mundo é o Senhor. O Senhor é quem realmente merece e deve ser adorado. Os políticos que ganharem, ok. Mas o nosso coração deve estar no Senhor. Sendo assim, cuide de nós para que a nossa esperança não esteja em políticos, mas esteja no Senhor. Nós que estamos aqui, nos dê uma boa aula, comunique verdades aos nossos corações. E à medida que o texto estiver sendo exposto, estiver sendo explicado, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Não permita que preocupações e ansiedades reinem em nosso coração, mas nos ajude a compreendermos as verdades que estão no texto. E faça a tua vontade. E a paz que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 36, diz o seguinte: Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. E esta é a palavra de Deus. Texto pesado, né? Texto difícil. Na verdade, o texto ele já começa nos dando um certo mandamento. Amar aqueles que nós não amamos. Amar os inimigos. E a pergunta é, quem é o nosso inimigo para amarmos? Amá-lo. Quem é a pessoa que você tem um pensamento negativo, no qual o próprio Deus fala para você amar? Essa é uma bela pergunta. Se durante esta semana você teve algum pensamento negativo com alguém, a Bíblia ela diz para você amá-lo, para você fazer o bem. É difícil, mas o que nós podemos entender deste texto, de acordo com os seus detalhes que estão aqui, de acordo com o contexto? Antes de explicar o texto, eu quero ler Romanos capítulo 5, versículo 10. E não precisa abrir, simplesmente escute. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5, versículo 10. Antes de nós pensarmos em amar os nossos inimigos, nós devemos ter em mente de que nós éramos inimigos de Deus. A nossa conduta, as nossas características,
tudo aquilo que nós éramos antes da nossa conversão tem um nome, e o nome era inimigo. Então, antes de nós pensarmos da seguinte forma, é difícil amar o nosso inimigo? Na verdade, você deveria pensar, é difícil me amar, não? Porque eu era um inimigo de Deus antes da minha conversão. E Deus, Ele fez uma obra na cruz, nos limpando e nos fazendo favoráveis aos olhos dEle em Cristo Jesus. Então, antes de nós pensarmos ou termos um pensamento negativo acerca do nosso próximo, nós devemos pensar que nós éramos inimigos de Deus antes. Então, por que nós devemos prestar atenção aqui neste texto? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele está direcionando o seu povo a um novo estilo de vida, a um novo mandamento, a uma ética, a uma conduta. O reino de Deus, ele tem uma ética, ele tem uma conduta, uma maneira no qual os próprios discípulos devem se comportar na sociedade. Um discípulo de Jesus Cristo, ele tem uma nova forma de pensar, uma nova forma de falar e uma nova forma de se comportar. E tudo isso diz respeito àquilo que o próprio Jesus Cristo está ensinando o seu povo. O povo, aqueles que são cristãos, que dizem que são discípulos de Jesus, eles têm uma maneira de pensar, eles têm uma maneira de agir, eles têm uma conduta. E a conduta de um discípulo não deve ser a mesma conduta de um pagão. A conduta de um crente não deve ser a mesma conduta dos ímpios aí fora. Um crente não deve falar palavrão. O ímpio fala. O ímpio ama isso. O ímpio ama adultério. O ímpio ama essas coisas aí. Crente não. Crente tem uma conduta. Crente tem uma forma de falar. Então, quando o Senhor Jesus ele está ensinando o seu povo, ele está direcionando as palavras dele ao seu povo, após as bem-aventuranças, agora ele começa a ensinar algo novo. Ele começa a direcionar os olhares do seu público para algo que é caótico, para algo que é forte no texto. E o que é forte no texto? Quando o Senhor Jesus Cristo começa dizendo, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Por que isso é importante? Porque todos estão ouvindo Jesus. O difícil não é ouvir, o difícil é colocar em prática aquilo que ele diz. Todos podem ouvir Jesus. Todos podem ouvir o sermão de domingo. O difícil é colocar em prática na segunda de manhã. Então, o nosso Senhor Jesus, ele muda o pensamento. Ele estava ensinando sobre um assunto e agora ele muda. E o que ele diz? Quando ele começa, mas eu digo a vocês, ele quebra um raciocínio anterior. O raciocínio anterior era sobre as bênçãos, as bem-aventuranças. Agora ele muda esta dinâmica. E qual que é a dinâmica que ele muda? É o amor. A ética do reino começa pelo amor. Então ele diz o seguinte, observem o texto. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoem os que amaldiçoam e orem por aqueles que o maltratam. Jesus, ele é poderoso no ensino. Tudo aquilo que Jesus fala tem que ser algo extremamente importante aos ouvidos dos discípulos e do povo para eles conseguirem colocar em prática. Porque o próprio povo estavam vivendo debaixo de uma ordenança política cruel. Para os próprios romanos, amar o próximo era algo de poder. Eles não amavam os próximos. Eles não davam coisas boas ao próximo. E quando Jesus ele começa a ensinar, ele traz ênfase, 4 palavrinhas que talvez nós deixamos passar apercebido. E qual que é as 4 palavrinhas? Amar, fazer, abençoar e orar. Olha só a estrutura do texto, vamos lá de novo? Amem os seus inimigos, primeira. Façam o bem aos que odeiam. Terceira, abençoem os que amaldiçoam. E quarta, orem por aqueles que o maltratam. Jesus ele está ensinando o povo uma nova conduta e um novo estilo de vida a partir dessas 4 palavras. Só que, quando nós olhamos o texto original,
Estas 4 palavrinhas aqui, elas estão no imperativo. E muitas pessoas dizem, elas falam o seguinte: imperativo é uma ordem. Jesus está dando uma ordem ao povo. Façam isso. Parará. Não é uma ordem. O imperativo, ele tem certas nuances no texto. Então, se você ouvir alguém dizer, olha, imperativo é uma ordem, não é uma ordem. Obviamente, o imperativo ele tem uma força de ordem. Mas no texto, qual é o contexto do texto que direciona o detalhe específico do imperativo? Então, o imperativo ele tem uma força de ordem, o imperativo ele tem uma força proibitiva e também ele tem uma força de desejo. É claro que eu não tenho tempo para explicar as 5 áreas, mas pelo menos uma eu quero explicar, que é Mateus capítulo 6, versículo 37. Observem como começa o texto. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não julguem. Aqui nós temos uma partícula negativa ao lado do verbo. E quando tem uma partícula ao lado do verbo, isso daqui é uma ordem proibitiva. Jesus ele está ensinando o seguinte: esta conduta de vocês está proibida. E qual que é a conduta que está proibida? Julgamento. A conduta do cristão tem que ser uma conduta elevada na fala. Porque para julgar o outro, você usa o quê? Palavras. Você fala. Então Jesus diz o seguinte: não julguem. Esta conduta de julgamento está proibida. Esta ação contínua que você tem de julgar está proibida. Então isso aqui é uma ordem proibitiva. Só que o texto continua. Não julguem e vocês não serão julgados. Isso aqui é interessante. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: o seu presente disciplina o seu futuro. Porque o texto não diz, não julguem e não será julgado. O texto diz, não julguem e não serão julgados. Se você aprender a dominar a sua língua e não julgar o próximo, isso significa que a sua conduta vai disciplinar o julgamento que você terá no amanhã. Porque se você não falar mal do seu irmão hoje, você não dará liberdade para um julgamento no amanhã. Então Jesus ele está sendo muito claro aqui. Esta ação da sua conduta está proibida, meu filho. Você está proibido de julgar o outro. Por que eu estou proibido? Porque esta ação proibitiva, ela me ensina até mesmo no meu futuro. Não julguem e não serão julgados. O seu presente disciplina o seu futuro. A maneira como você se comporta aqui e agora determinará quem você será o amanhã. É Bíblia. Não é história de carochinha. É Bíblia. Não julgue. Não julgue. Este julgamento está proibido. Ponto. Então você está proibido de julgar o seu irmão. Ponto. É isso que o texto bíblico ensina. Então, aqui no versículo 27, quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa essas 4 palavras, aqui nós temos um imperativo. Só que o imperativo aqui não é uma ordem proibitiva, é uma ação contínua. Então Jesus ele está dizendo, conforme você estiver andando, conforme você estiver participando no meio do seu povo, a sua ação e conduta deve ser através dessas 4 características. E quais são as 4 características? Amar, fazer, abençoar e orar. Só que estas 4 palavras aqui, elas estão relacionadas com Mateus capítulo 6, versículo 22. Observe o que diz o versículo 22. Vamos lá para o texto? Olha só o que diz o versículo 22. Bem-aventurados serão vocês, quando odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem. 4 palavras de maldição. 4 termos aqui. Então, o versículo 27, ele está relacionado com o versículo 22. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando, olha, vocês serão perseguidos. Crente será perseguido. Cristão, um discípulo de Jesus, será perseguido no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, no seu casamento, na igreja. Só que
O seu comportamento não deve ser um comportamento que haja da mesma moeda. Deve ser diferente. Aí que está a beleza do texto. Mas eu digo àqueles que estão me ouvindo. É bom ouvir. O difícil é colocar em prática. Então, Jesus ele usa esses 4 termos, fazendo uma relação com o versículo 22. Vocês serão amaldiçoados, vocês serão insultados, vocês serão isso, vocês serão aquilo. Entretanto, contudo, porém, façam, amem. Só que, quando o texto começa, amar, isso aqui é o amor ágape. Porque na estrutura linguística de Lucas aqui, é a primeira vez que Lucas usa esse termo amor, que é o ágape ou agapau, em grego, no verbo. Então, o ágape significa um amor sacrificial. Jesus ele está dizendo o seguinte: olha, vocês sofrerão mesmo, mas a sua conduta para com o próximo deve começar pelo amor. E o amor exige sacrifício, porque é difícil você amar alguém que você odeia. É difícil você amar alguém que te fez o mal. Pois bem, amar aquele que te fez o mal é agir de acordo com o outro no sentido de sacrifício. Porque nós éramos inimigos de Deus, e o que Cristo fez na cruz? Se sacrificou. O amor ágape é um amor sacrificial. Então Jesus ele diz, a sua conduta não deve começar com uma conduta igual aos pagãos. Igual aos ímpios lá fora. Aquele que te fez o mal, você não tem que tratar o mal com o mal. Você tem que tratar o mal com o amor sacrificial. É por isso que Jesus lá com Pedro, ele diz, Pedro, tu agapau. Aí Pedro, Senhor, tu sabes que eu filéu. Aí todo mundo, nossa, quer fazer uma brincadeirinha de palavras? Não. Jesus está dizendo, Pedro, tu me amas, ou seja, o meu amor por você, Pedro, é um amor sacrificial, porque eu morri na cruz. E você por mim? Senhor, o meu amor por você é um amor filial, ou seja, um amor de companheirismo durante esses 3 anos no ministério que eu tive com o Senhor. O amor de Cristo para Pedro é um, mas o amor de Pedro para com Jesus é totalmente diferente. Aí o que Jesus diz para Pedro? Então, cuide dos meus cordeiros, das minhas ovelhas, porque cuidar do outro exige sacrifício. Cuidar da ovelha exige dor, sacrifício. Então, o seu amor por mim, Pedro, está relacionado com o sacrifício que você fará aos outros. Então, você demonstrará o amor com o próximo, em primeiro lugar, por mim. Porque você se sacrificará pelo outro me amando. Então, Jesus, quando ele começa aqui, ele diz, vocês serão perseguidos, serão amaldiçoados, enfrentarão grandes coisas. Entretanto, amem. O amor deve ser sacrificial. Aí pega o crente, né? É difícil amar quem bate em nós. Né? Como machuca. Como machuca. Aí o texto diz, meus queridos, vamos lá para o texto de novo? Amem os seus inimigos. Qual é o resultado do amar os inimigos? Fazer o bem aos que o odeiam. Então você deve amar os seus inimigos. O resultado do amor para com os inimigos é um resultado de fazer o bem àqueles que o odeiam. Então, aquele que odeia você, você não deve retribuir na mesma moeda. É por isso que, não sei se você já conversou com alguém que fala assim, olha, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sou assim. Não, meu querido, isso não existe. Porque se você pensa isso, significa que a ética do reino não transformou o seu caráter na terra. Porque o cristão tem que ter um caráter. E o caráter do crente é de acordo com aquilo que a Bíblia diz sobre você, sobre nós. A pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, meu querido. A pessoa tem que amar você do jeito que a Bíblia diz para amá-lo. Ponto. Isso é a beleza do texto. Então, nós precisamos, às vezes, ter um olhar um pouco crítico e detalhoso aqui, detalhista no próprio texto. Ame os seus inimigos. O resultado do amar é fazer. Façam. Mas a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não. Não. Não é bem assim que funciona o texto. Aí ele continua. Abençoem os que amaldiçoam. A sua conduta não deve ser apenas de amor, não deve ser apenas de fazer, mas deve ser uma conduta de abençoar aqueles que estão fazendo algo contra você. E qual que é o comportamento daqueles que estão fazendo algo contra você? Amaldiçoar.
Não basta apenas alguém falar mal de você. Ele amaldiçoa você. Isso é uma conduta de pagão. Pagão se comporta assim. Cristão não tem que se comportar assim. Cristão não tem que ficar perdendo tempo fazendo fofoca. Tem. Ame, faça, abençoe. E o que mais? Os resultados. Orem. Ele começa com amor e termina com oração. A oração é uma das belas demonstrações de amor para com o próximo. Oração é uma bela demonstração de amor para com o próximo. Ore pelo próximo. Você ora pelo seu próximo? Pela sua família? Pela sua igreja? Pelos seus irmãos? O contexto aqui do Senhor Jesus era trazer algo muito forte. Porque o povo estava ouvindo o Senhor Jesus falar, mas é difícil eu colocar tudo isso em prática. É por isso que o texto começa com 4 imperativos. E o grego é totalmente diferente da língua portuguesa. Porque o verbo da língua portuguesa não tem nada a ver com o grego. É totalmente diferente. Eu gosto de dizer aos meus alunos que a tradução informa, mas o original revela. A tradução informa, mas o original revela. Então, quando ele começa com esses 4 imperativos, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou dando um direcionamento sobre o seu estilo de vida. E seu estilo de vida tem que ter esta conduta com estas 4 áreas. Estas 4 características. Amar, fazer, abençoar e orar. O cristão, em sua ética, em sua conduta, ele é caracterizado pelo caráter de Deus. Porque é Deus que sempre dará o primeiro passo no seu povo. Foi Deus que começou dando o primeiro passo com Adão. Já se fez essa pergunta? Por que Deus disse, onde estás, Adão? É Deus. Deus sabia onde Adão estava. Por que Deus fez essa pergunta? Deus perguntou porque quando ele disse, Adão olhou para si. Quando Deus disse, onde estás, Adão? A palavra de Deus sendo direcionada a Adão fez com que Adão olhasse para si e visse o quê? O seu pecado. E ele fugiu. Quando Deus disse, ali já foi uma bela demonstração de graça para com Adão. Eu ainda continuo falando com você, mesmo você errando, Adão. Nós erramos toda semana. Você errou essa semana. Eu tenho certeza que você errou essa semana. Eu errei essa semana. Mesmo assim, Deus comunica verdades aos nossos corações, mesmo nós errando. Mesmo nós errando. Porque o que nós merecíamos? Vamos ser claros. Merecíamos o inferno. Tomar chá com capiroto. Tomar café com tinhoso, o corno, o bicho ruim. Merecíamos isso. Deus enviou o seu filho, morreu por nós e nos salvou. Olha a conduta, olha o caráter de Deus. Deus não foge. Deus não foge. Então, o cristão em sua ética, ele é caracterizado pelo caráter de Deus. Só que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa e dá continuidade no seu ensino, então ele muda, ele usa o exemplo. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, ele começou com a característica do comportamento cristão. Então eu vou repetir de novo. Vande, mas você está sendo muito repetitivo. Estou mesmo. Então, primeiro, característica do comportamento cristão. Versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoem os que amaldiçoam e orem por aqueles que a maltratam. Aí ele começa partindo para um novo estilo de amor. Então, quem é o próximo para nós amá-lo? Quem é o próximo? Quem é o inimigo? O inimigo, ele tem algumas definições. Então, em primeiro lugar, o inimigo, ele é definido como alguém que odeia você. E o amor não é apenas uma atitude, mas é uma ação que resulta no fazer o bem. O inimigo, ele mostra uma hostilidade contra você. Mas você, ou nós, devemos ter um retorno contra eles. E o nosso retorno para com eles são ações que expressam o próprio caráter de Deus. Então, quando nós abençoamos, agimos em amor, não é porque, nossa, nós somos bonzinhos, não, porque nós somos maus mesmo. Mas nós fazemos isso porque estamos expressando o próprio caráter de Deus.
Já parou para analisar Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22? Quando diz os frutos do Espírito Santo? Ali tem uma árvore. A árvore não dá fruto para si. A árvore ela não dá maçã e ela pega a maçã para si e se beneficia do seu próprio fruto. Não. A árvore dá fruto para o próximo. É o próximo que beneficia do seu fruto. E quem é que está agindo em você? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo que faz você ser amoroso para com o próximo. O Espírito Santo que faz você ser humilde para com o próximo. É o Espírito Santo. Não tem outra conversa. Então, o inimigo ele tem certas definições. Qual que é a próxima definição? O inimigo ele amaldiçoa. Então, nós devemos retribuir com bênçãos. O inimigo ele nos insulta, ele nos calunia. E nós devemos retribuir com ações de orações e bênçãos da parte dele. E esta prática, ela pode ser resumida em duas áreas. Primeira área, o nível horizontal. O nível horizontal é respondendo com palavras de bênçãos. E o nível vertical é respondendo com palavras de oração. Só que, bênção e oração são duas coisas que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Jesus, olha só que bonito isso daqui. Jesus ele está ensinando algo que era uma prática do Antigo Testamento, porque era o sacerdote que tinha essa responsabilidade de orar e abençoar o próximo, abençoar o teu povo. Mas abençoar que povo? O povo da lei, o povo do Antigo Testamento. Jesus ele está ensinando um povo, que inclusive era um povo, que não era simplesmente o povo do Antigo Testamento, havia outras pessoas ali. E Jesus ele está ensinando algo sobre o Antigo Testamento. Olha, vocês devem agir da mesma forma que o sacerdote. Só que eu tenho certeza que havia fariseus ali. Só que Jesus é um rabi, é um mestre. E enquanto o mestre está falando, ninguém pode interromper. Porque se interrompesse um mestre falando nos tempos antigos, provavelmente ele seria apedrejado. Então os fariseus não podiam interromper Jesus. Então imagine ele falando isso, olha, você deve fazer desta forma. Os fariseus ouviram e falaram, não, pera, como? Se isso é uma obra exclusiva do sacerdote, não do povo ralé. Mas ele não pode interromper. Então a nossa atitude deve ser com duas ações, horizontal e vertical. Abençoe e ore por eles. Ponto. Difícil, né? Mas nós fomos chamados para ter uma conduta do reino. Então, o Senhor Jesus ele já começa partindo de um viés aqui do comportamento do próprio Antigo Testamento. Sacerdote. Eles deveriam abençoar e orar. Mas ele parte para algo que é o exemplo. Agora que ele iniciou falando sobre as características do cristão, agora ele usa o exemplo, porque ele precisa explicar o que ele disse anteriormente. Aí vem os próximos versículos. E diz o seguinte: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Aí aqui o negócio pega. Até tomar. Por quê? O texto ele diz o seguinte: se alguém lhe bater numa face, aqui eu quero ouvi-los. O que você entende aqui de bater numa face? Não tenha vergonha de responder. Quando você lê isso aqui, o que você entende? Não precisa ter vergonha não, um de cada vez. Um tapa na cara, ok. O que mais? O quê? Prejudicar, perfeito. Ok, um tapa na cara. Jesus, ele está sendo muito forte aqui. Aqueles que assistem o UFC vão entender isso. A ideia do texto é, se alguém lhe der um soco no seu maxilar, dê outro. Não, pera aí, Jesus. Não, Jesus. Só que ninguém pode interromper o mestre. Porque se interromper o mestre, ele é apedrejado. Então tem que ficar quieto. Não, na cabeça ele, não, pera aí, Senhor. Olha só a estrutura do texto. Se alguém lhe bater numa face, a expressão é muito forte aqui. Jesus ele está falando, se alguém lhe der um soco no seu maxilar,
vira o outro. É como se fosse o UFC. Se você assistiu o UFC, se alguém lhe dá um soco no seu maxilar, o cara já cai, ele é nocaute, né? Aí toca o sininho, din, 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 din. Nocaute. O Senhor Jesus, ele está sendo muito forte aqui. Uma possibilidade. Se alguém lhe bater numa face, se alguém lhe der um soco no maxilar, é muito forte essa expressão que o Senhor Jesus Cristo está usando. Muito forte. Se alguém te bater, vira o outro. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Aí o que está acontecendo? Perceba, aquele que já foi assaltado, sabe o que é isso? Diante do ladrão, nós estamos como? Vulneráveis. O indivíduo aponta uma arma para você, faz alguma coisa, você está em choque, você está vulnerável. Você não consegue fazer nada, o coração acelera e tantas outras coisas. A ideia é, diante do outro, diante do inimigo, você está vulnerável. Só que o seu comportamento, de acordo com ele, não deve ser da mesma moeda. Só que, então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo o quê? Se eu levei um soco no meu maxilar, eu devo dar a outra face. A ideia aqui é vulnerabilidade. Porque eu tenho certeza que se alguém bater em você, você vai revidar. Você vai revidar. Principalmente um palmeirense, quando bater em você vai revidar. Fato. Brincadeiras à parte. Mas não é essa questão de revidar. Jesus ele não está falando para você revidar, bater nele. Jesus está trabalhando uma questão de a vulnerabilidade. Quando o outro agir de uma forma contra você, não haja da mesma moeda. Não bata nele. Fique vulnerável. É claro que tem que acionar a justiça, essas coisas todas. Mas não bata nele. Essa é a expressão do texto. Se alguém te bateu, não haja da mesma moeda. Aí ele continua explicando. Se alguém roubar a túnica, a capa, dê a túnica. O exemplo disso é como se fosse o terno. Nós temos a camisa e por cima da camisa temos o quê? O paletó, certo? Nos tempos antigos, eles usavam como se fosse um vestido. Então tinha uma roupa por baixo e por cima tinha uma túnica ou uma capa. Então Jesus ele está dizendo o seguinte: se alguém vier contra você e roubar a sua túnica, o que você deve fazer? Dar tudo. Jesus estava dizendo, no outro, de acordo com o outro, você deve ficar nu. Você deve ficar sem roupa. Calma que eu vou explicar isso. Tá? Você tem que ficar nu. Isso é muito forte. Por quê? Porque os romanos tinham uma questão política. Eles ajudavam o outro e abençoavam o outro por causa de poder, por causa de ajuda. Os políticos fazem isso. Eles adoram fazer isso. Nossa, olha, se você votar em mim, eu vou te dar tal coisa. Eram os romanos dos tempos antigos. Só que Jesus ele está falando, se você for assaltado, dê outra coisa. É como se ele estivesse falando o seguinte: se alguém veio em você e falou assim, olha, dá o teu celular. Aí você vai falar, tá bom, olha, tem R$1.000 na minha bolsa. Leve a bolsa também. Eu tenho certeza que você não falaria isso. Olha, tem mais milão aqui para você pegar. É óbvio que não. Mas a ideia é vulnerabilidade. Se o outro te assaltar, você não deve agir da mesma moeda. Eu vou para cima de você, eu vou puxar a arma, Não! O comportamento deve ser diferente. A sua conduta deve ser diferente. Então quer dizer que eu devo dar a minha roupa para o outro? Não, porque se você ficar nu, com todo respeito, nu lá fora, você é preso. Não é essa a questão do texto. A questão do texto é, em cima do outro, na visão do outro, você tem que ficar vulnerável. Dá o seu celular, tá bom. Não, passa isso aqui. É isso. Simples assim? Não é tão simples, né? Mas é a questão da vulnerabilidade. Então o Senhor Jesus, ele está usando um exemplo. Só que dar era um ato de amor. E o objetivo era ajudar os outros em vez de ganhar poder sobre eles. Era isso que os romanos faziam. Olha, os romanos faziam o seguinte: eu vou ajudar vocês, e ao ajudar vocês, eu tenho um poder sobre vocês. Jesus ele não está ensinando algo sobre o poder. Eu vou dar algo para vocês, e ao mesmo tempo eu tenho poder sobre vocês. Não é isso. Jesus está falando, você está vulnerável diante do outro. No olhar do outro, você está vulnerável, literalmente vulnerável. Então,
Se alguém lhe bater numa face, lhe der um soco no maxilar forte, vire o outro. Só que, claro, você não vai virar o maxilar. Imagine da seguinte hipótese. Eu já ouvi isso. Para casados isso daqui. Olha, a esposa apanhou do marido. Mas o texto bíblico diz, vira a outra face, continue apanhando dele. O que você vai fazer? Chamar a polícia, ou não? Será que é só eu que tenho esse pensamento? Tem que chamar a polícia. O texto, ele não diz isso. Olha, se você é esposa, você está apanhando do seu marido, vai lá, continue, vira a outra face. Vai, marido, me bata, eba! Não. Percebe que quando você apanha do outro, você está no sentido de vulnerável. Porque quem apanha é vulnerável. Jesus está falando, você é vulnerável no outro. E qual que é a atitude? A sua atitude, se você apanha, não deve ser uma atitude de bater nele ou bater nela. Deve ser diferente. A sua conduta é diferente. Claro, chamar a justiça e tantas outras coisas. Então Jesus ele está sendo muito forte no seu ensino aqui. Se alguém lhe bater, vire. Por quê? Porque Jesus, ele apanhou. Ele apanhou. Isso aqui é muito forte porque Jesus ele tinha que andar na frente de todo mundo nu, com uma cruz. E as pessoas, e era como se fosse um corredor assim. Então as pessoas ficavam assim, ficavam xingando Jesus, falando palavrões. Você é isso, parará, hipócrita, nananana. Ficava xingando. E Jesus com a cruz pesada, não falava nada. Com sangue. Ele sofreu, ele apanhou por você. E ele levando a cruz. Falava nada, como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. Falou nada. E as pessoas batiam nele. Pá! Você não é o rei dos judeus? Quieto. E apanhava. Pá! Teve um momento que Jesus ele tinha que ficar assim, de costas. Pendurado em algo. E as pessoas batiam nas costas dele. Pá! Só que os chicotes nos tempos antigos tinha pregos no final do chicote. Tinha ossos no final do chicote. Olha quão grave é isso aqui, meus queridos. O pessoal batia nele assim, arrastava das costas dele. E ele fala, ah! E ele não falou nada. Só por causa de você, meu querido. Então por que você fala mal do outro? Ele não fez nada. Nada. Ficou quieto. Na cruz, ele falou, Pai, perdoa-o, porque eles não sabem o que faz. Perdoa. Não sabe o que faz. Não sabe o que falam. Morreu. Morreu. E nos livrou da ira justa de Deus. Deus é injusto por levar alguns para o inferno? Não. 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 Então esse foi o exemplo. Então, o propósito aqui dessa vulnerabilidade não é um propósito de vulnerabilidade de convidar a agressão, mas é deixar de oferecer resistência. Não resista. Calma. Não resista. Calma. Não fornecer mais motivo para a agressão. Então Jesus, ele está sendo muito duro aqui com os assuntos. Aí ele continua, né? Aí ele continua com algo que na teologia é chamado de regra de ouro. Aí eu não vou conseguir explicar os detalhes sobre isso, mas o texto continua. Observe comigo aqui. Eu vou ler a partir do versículo 29, tá? Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Aí vem. Aqui que Jesus agora ele parte. Ele parte para 3 comportamentos. Então, recapitulando tudo. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo aqui ele falou sobre as características do comportamento cristão. Em segundo lugar, ele usou o exemplo. E em terceiro lugar agora,
ele parte para os 3 comportamentos do cristão. Aí eu vou ler, versículo 30, a partir do versículo 32. A minha versão é diferente aqui porque eu estou com a NVI, tá bom? Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Quando eu estive refletindo nesse texto aqui, para mim foi bem difícil, porque aqueles que têm intimidade comigo sabem que eu não tenho pai. Pai, não é? Então a minha referência paterna foi pelo meu tio até os 17 anos de idade, e depois dos 17 com o meu padrasto. Inclusive eu tenho um ótimo relacionamento com o meu padrasto. Só que no caminhar, morando com o meu tio, ele me expulsou de casa. Eu não tinha para onde ir. Aí eu fui morar com a minha mãe. Eu não queria morar com a minha mãe, porque minha mãe casou. Então eu não queria. O objetivo de ter ficado com o meu tio era para ajudá-lo, porque ele estava com problemas de bebida. Então eu queria ajudá-lo. Tentei, mas ele me expulsou. Ele parou de beber, obviamente. Aí, passou anos, e eu não queria olhar na cara dele. Queria falar com ele. Aí, num belo dia dos pais, agora, na casa do meu sogro, que inclusive é um pai para mim, te amo, sogro. Vou ganhar um ponto, né? Aí, na casa do meu sogro, dia dos pais, aí vem a Marina. E vem o meu padrasto. Meu apelido de infância é Juan, né? Porque o meu nome é Wanderson. Então, filho, você ligou pro seu tio? Não vou ligar. Mas ele te educou. Estou nem aí. Não vou fazer isso. Ligue para ele, porque ele cuidou de você. Eu não vou ligar para ele. Aí ele falou assim, olha só o que ele disse. Como você pretende cuidar de pessoas se você não tratou isso no seu coração? Falei, pô, pai. Aí, beleza. Aí, de um lado, o meu padrasto. Do outro lado, a Marina. Amor, liga. Aí eu olhava para a Marina, não vou ligar. Eu olhava para o meu padrasto, não vou ligar. Aí veio o meu padrasto e toma. Aí vem a Marina, é isso. Fala, Deus. Aí, resumindo, eu liguei para o meu tio. Chorei, pedi perdão. Ele falou, fique em paz, isso são coisas que acontecem na família. Eu não queria fazer isso mesmo, mas fiz. Foi doloroso, mas o texto bíblico nos chama para ter um comportamento diferente. É difícil agir desta forma, é mesmo. Porque o difícil não é fazer, o difícil é lidar com o orgulho que está em nosso coração. Essa é a dificuldade. Então, Jesus, voltando ao texto, ele parte aqui para 3 comportamentos dos cristãos. Versículo 32. Os cristãos não tendem a amar apenas. Os cristãos não tendem a amar apenas quem os ama. Porque se fizerem isso é muito fácil. Os pecadores também amam eles. Não sei se vocês lembram de uma aula que eu dei, que haviam classe de pessoas desprezadas no Novo Testamento. E uma dessa classe de pessoas eram os pecadores. Ninguém queria ficar perto dos pecadores. Ninguém queria ficar ao lado de um pecador. Só que Jesus, ele fala, olha, os cristãos não tendem a amar apenas os que o amam. Porque até os pecadores fazem isso. O texto, versículo 32. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Isso é muito fácil. Então, segundo lugar, versículo 33. Eles não têm de fazer o bem só para quem lhe faz o bem. Isso é muito fácil. Versículo 33, olha lá. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês?
Até os pecadores agem assim. Muito fácil. Muito fácil. Então o comportamento aqui é distinto. Versículo 34. Não tem de emprestar só para quem pagar de volta. Muito fácil. Aí aqui abre entre parênteses. Emprestar livro é difícil. Eu não gosto de emprestar. Então já fica a dica. Não me peça livro emprestado. Eu prefiro comprar um livro para você do que emprestar livro. Eu não gosto de emprestar livro. Mas não tem de emprestar só para quem pagar de volta. Abrindo parênteses. Então não empreste livro, não. Estou brincando. Só uma brincadeira. Só para descontrair, né? Está tenso aqui, né? Versículo 34. Não tem de emprestar só para quem pagar de volta. Veja o versículo 34. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Jesus, ele não está mostrando algo que é incerto. Jesus, ele vai no problema da raiz. Qual que é o problema da raiz? O coração. Explicando. Mateus capítulo 6. Abra comigo lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. A partir do versículo 25. Versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz o texto. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus, ele está ensinando o seguinte, ele não está partindo do pressuposto de que a vida é incerta. Ele vai na raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? O difícil não é colocar em prática. Porque nós sabemos que Deus, ele é capaz de abrir uma porta de trabalho, suprir as suas necessidades. O difícil não é colocar isso em prática. O difícil não é ouvir isso, não é saber disso, que Deus é capaz disso. O difícil é colocar em prática. Porque Jesus, ele vai na raiz aqui. Qual que é a raiz? O coração. Porque o cristão, em constância, ele coloca o coração nessas coisas. Na roupa, no dinheiro, na fama, na sua integridade e tantas outras coisas. Jesus está falando, existe a roupa, existe a comida, existe a bebida, mas a vida não é incerta. Mas o problema é o seu coração, porque o seu coração fica nisso o tempo todo. Ai, Senhor, a conta. Ai, Senhor, a roupa. Ai, Senhor, o seu coração fica nisso o tempo todo. Jesus, ele está ensinando, não se preocupem com isso. Não coloque o seu coração nestas coisas. Coloque o seu coração no reino. Porque o próprio Pai sabe o que precisa colocar na sua vida. É por isso que Salmo 23 é bonito. Porque Salmo 23 diz, vamos lá para o texto? Não vai ter roda mesmo, mas vamos lá para o texto lá. Salmo 23. Esse texto aqui é bonito. Lindo isso aqui. Isso aqui é lindo. Isso aqui é uma obra de arte. Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Ok. Davi, ele era o que antes de ser rei? Pastor. Então Davi, antes de ser rei, ele sabia o que era ser um pastor no Antigo Testamento. E um bom pastor cuidava das suas ovelhas. E Davi cuidou como das suas ovelhas? Protegendo-as do lobo, do urso, do leão e assim por diante. Quando Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ele atribui a Deus algo. Olha, Senhor, eu sou rei, mas diante de ti, eu sou ovelha. Porque a ovelha não sabe onde tem o pasto verdejante. A ovelha não sabe onde tem a água, onde tem a sombra. A ovelha não sabe onde tem nada. Mas o Senhor é o meu pastor, porque o pastor tem caráter. E o pastor, ao ter caráter, cuida da ovelha e a conduz aonde tem as coisas belas que a ovelha precisa. E o que a ovelha precisa? Em verdes pastagens, água tranquila e restaura o meu vigor. Então Davi, ele está falando, olha, eu sei que o Senhor sabe onde tem essas coisas, eu não sei. Às vezes você deve estar se preocupando com roupa, e Deus não quer te dar a roupa. Deus quer te dar mais dele, mais santificação,
mais progresso do evangelho. Calma, você não vai morrer por roupa. Cristo vai voltar e não vai levar roupa. Vai levar pessoas. Então, a obra de arte no Salmo 23 é compreender que haverá um momento do pastos verdejantes, assim como haverá momento das sombras, e assim como haverá momento do restaurar o vigor. Qual é o momento que Deus está o conduzindo agora? Pode ser dos pastos verdejantes? Ok. Pode ser da sombra? Ok, porque a ovelha precisa descansar. E mesmo, aí continua, lá no versículo 4, mesmo quando eu andar por o vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo que eu passar por um vale da sombra da morte, eu vou confiar em ti. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E como que Davi sabe que Deus está com ele? Aí ele usa 2 atributos aqui. Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Deus acompanhará Davi porque ele tem caráter. É a essência do caráter de Deus. Qual que é a essência do caráter de Deus? Bondade e fidelidade. Ou misericórdia em algumas traduções. Deus cuida porque ele tem caráter. Deus não deixa faltar nada para você porque ele tem caráter. Deus abre porta de emprego porque ele tem caráter, porque nós não merecemos. Não merecemos mesmo, ficamos o tempo todo questionando contra Deus. Ai, Senhor, o Senhor é mentiroso. O Senhor prometeu. Somos meninos mimados. Tem um rap que diz isso, né? Meninos mimados não sabem conduzir a nação. É um rap, né? Olha só, um rap. Cuidado. Né? Mas voltando ao texto aqui. Então o Senhor Jesus aqui, ele parte para este comportamento que o cristão precisa ter. 3 tipos de comportamento. O cristão tem de amar, o cristão tem de fazer o bem, e o cristão não tem de emprestar só para quem pagar de volta. O que está envolvido é o próprio coração. O coração do cristão não deve ser ganancioso. O coração do cristão deve ser gracioso. E mesmo quando o outro agir mal contra você, não haja mal com o mal. Peça perdão. Peça perdão. Eu errei, perdão. Ah, mas eu não errei. Tudo bem, mas peça perdão. O único que tem a capacidade de restaurar relacionamentos quebrados é o próprio Jesus Cristo. Foi isso que ele fez com Pedro. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Nunca vou te abandonar. Aí vem aquele texto, né? Não, mas você não andava com ele? Não, eu não conheço. Mas eu vi você do lado dele. Não, eu não sei quem é. 3 vezes. 3 vezes. Jesus é o único capaz de restaurar relacionamentos quebrados. Mas é difícil, Vande. Alguém que me traiu, querer andar com ele. Eu sei disso, não estou pintando um quadro da carochinha. É difícil mesmo. Mas o único que é capaz de restaurar o seu coração diante do problema que aconteceu é o Espírito Santo. É Ele que vai restaurar. Paulo, se você ler Atos, Paulo ele trabalhou algo fantástico. No começo ele brigou com Marcos. Não, ele não me serve para nada. Manda ele embora. Aí no final, você pode ler em uma das cartas. Não vou falar qual é a carta para te dar curiosidade. Não é? Qual que é a ênfase de Paulo? Agora me mande João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Paulo, mesmo sendo Paulo, reconheceu o nível do perdão. Pessoas cometem erros. Pessoas maltratam, amaldiçoam mesmo, expulsa de casa, faz tantas outras coisas. Mas o nosso comportamento deve ser diferente, porque o único que é capaz de restaurar um relacionamento quebrado é Jesus Cristo. Se você vai andar ou continuar andando com esta pessoa, eu não sei, mas Cristo é o único capaz de restaurar um relacionamento quebrado, porque você, eu, estávamos separados de Deus. Éramos inimigos de Deus. Então o nosso comportamento deve ser totalmente diferente. Por quê? Partindo para o final. Aí eu quero terminar com 2 textos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 e 25. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 ao 25.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Palavras de Pedro. Olha só o que diz o texto. Minha tradução é diferente, tá? Pedro estava falando de Jesus aqui. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O ensino, isso aqui é interessante porque Jesus, assim, não me interpretem mal, tá? Mas é como se Jesus vivia aquilo que pregava. Nós precisamos viver aquilo que nós professamos. Precisamos viver aquilo que nós professamos. Jesus, ele falou, não trate o mal com o mal. Estou me referindo a Lucas, tá? O texto de Lucas. E ele não fez isso. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aí eu encerro com 2 Timóteo 3,10. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo 3,10. 2 Timóteo 3,10. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Olha só a responsabilidade de Paulo aqui para com Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Aí eu quero encerrar com uma pergunta. A pergunta é: as pessoas que estão andando perto de você, elas estão vendo o que em você? Paulo, é claro que Timóteo é uma carta pastoral, eu sei disso. Mas, olha só a incumbência. Você anda com pessoas. Você anda na sua empresa, na sua faculdade. Paulo, ele pegou Timóteo, preparou Timóteo e falava: Timóteo, você viu de perto o meu ensino, a minha conduta, você viu de perto a forma como eu agia. As pessoas que andam com você estão vendo o que em você? O que? Qual é a conduta que eles estão vendo? A igreja não pode ver. Meu querido, para com essa palavrinha de criança. A igreja não está vendo. Deus está vendo. Deus não é o suficiente? O que as pessoas estão vendo em você? O que? Eu convido vocês a literalmente refletirem nisso. Por isso que eu pedi um pouquinho mais de tempo para o chefão, o boss, né? O Elmer. Elmer, me dê um pouquinho mais de tempo. Porque é um texto que nos incomoda. E se eu incomodei você, eu saio daqui feliz. Literalmente feliz. Mas a ideia é: não haja com o mal. Nós somos cristãos, é difícil ser perseguido mesmo. Mas as pessoas estão vendo o que em você? A piedade é o suficiente. Deus preserva uma piedade íntegra. Cuide do seu coração, para que você seja responsável com as tarefas que Deus colocar em suas mãos. Domine, precisamos dominar a nossa língua, precisamos dominar a nossa vida. Porque Cristo foi dominado pelo pecado, mas o pecado não o destruiu, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, dizendo que Ele é soberano sobre tudo e todos, e nem a morte é capaz de acabar com Ele. Abaixe sua cabeça. Pai, te agradecemos por esse tempo juntos. Nos ajude a
a entendermos este texto. Aplique as verdades ao nosso coração. Ah, Senhor, somos perseguidos, somos amaldiçoados. Senhor, nos ajude a lidar com isso. Cuide do nosso coração, Senhor, para sabermos como revidar com o próximo. Cuide da nossa vida para sabermos como lidar com o próximo. Nos ajude, Senhor. Porque o Senhor foi injustiçado e o Senhor não fez nada. Nos ajude. E a paz que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, queridos.